Posso ir? Gente, primeiro eu queria agradecer a presença de todos. E para que esse evento pudesse ocorrer, eu queria agradecer a direção da faculdade, Fernando Gonçalves, Eric Felinto, a coordenação do programa, Denise Oliveira, Marcelo Kishinevics, acertei? Kishinevics, é um nome difícil de falar. E para que o livro pudesse ser possível, eu queria agradecer a Eduerge, o Ítalo Morricone, que tem apostado nos livros do meu grupo de pesquisa. Esse é o terceiro livro que a Eduerge está acreditando, está apostando. Queria agradecer a presença de todos. E do Gumbrich, agradecer muito a presença do Gumbrich, contar um pouquinho, bem brevemente, a história desse livro. Muitas coisas acontecem por acaso, e esse livro também foi um pouco por acaso. Nós estivemos com o Gumbrich em 2012, no Congresso da Intercom. Ele proferiu a palestra de encerramento não me lembro agora, de um dos ciclos da Intercom. Ao final, nós nos apresentamos, eu tinha feito uma pergunta para ele. Primeira coisa que eu fiquei muito surpreso, eu já sabia que o Gumbrich era muito erudito, mas com conhecimento dele em esporte. E isso ficou muito evidente na palestra, sobre vários esportes, vários atletas. Mas quando terminou e a gente foi conversar, ele me fez uma pergunta muito inusitada. Ele me perguntou assim, como está o Joel Santana nessa terceira passagem pelo Flamengo? Uma coisa assim. Eu falei, isso não pode ser verdade, mas ele está me perguntando isso. Entendeu? Um detalhe assim da passagem de um técnico do Flamengo, ele me perguntou isso. E aí, ao final de tudo, o Fausto, que na época eu acho que era meu mestrando ainda, não era meu doutorando, se aproximou uma semana depois e falou, professor, nós temos, eu já vi que tem vários trabalhos de autores que se utilizam do Gumbrich, principalmente do livro dele, Elogio da Beleza Atlética, para fazer suas reflexões. Que tal a gente organizar um livro, né, reunindo esses artigos? A primeira coisa que a gente fez foi consultar o próprio Gumbrich. E eu fiquei muito feliz pela resposta entusiasmadíssima dele, né? Senti muito honrado, muito feliz, e aí a gente realmente achou que vale a pena a gente tocar o projeto adiante. O resultado está aí, né? É um livro que a gente teve muito prazer, né, de organizar, e é uma homenagem, né, a esse grande pensador, a esse erudito, a esse professor, poliglota, que fala muito bem português também, né, e que, para muitos que não sabiam na Intercom, eu também, eu sabia pelo livro dele, o Elogio da Beleza Atlética, mas eu não sabia que a erudição dele de esporte era tão vasta, tão grande, tão profunda, né, a ponto de me perguntar o detalhe do Joel Santana. Então, vou passar a palavra para ele, é uma honra, né, e um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui com você. Obrigado. Então, eu acho sempre que usar o microfone quando o grupo é pequeno é bom, né? Falar para um grupo pequeno, mas vale um símbolo fálico da autoridade acadêmica, né? Desculpe, então, as mulheres, sobretudo, aquele símbolo, mas a culpa não é minha, que eles querem fazer uma gravação. Mas eu acho que vários entre vocês, sobretudo o Eric, sabem quanto gosto realmente voltar ao UERJ, né? Devo dizer que acho que a primeira vez que dei aula na UERJ foi nos anos 80. Então, o UERJ também é um lugar de lembrança. Não sei se muitos entre vocês conhecem, por exemplo, o nome da Dirce Riedel, já morta hoje em dia, mas uma grande erudita aqui de literatura na UERJ. O ex-reitor Ivo Barbieri, o meu amigo, o Ítalo Morricone, que não pôde assistir hoje, que foi o meu primeiro aluno brasileiro, porque o primeiro seminário que dei no Rio foi no ano 77, né, muito antes de vocês nascer. Por uma confusão, o Ítalo chegou uma hora antes do seminário. Então, assim, entre uma turma de 26, ele foi o primeiro aluno meu brasileiro, né? Mas hoje também da UERJ, o João César de Castro Rocha, professor hoje na UERJ de literatura comparada, que foi meu doutorando em Stanford. Mas então tenho de um lado aquela lembrança, aquela história, já com a UERJ, que é uma razão por que gosto. E para mim o dia de hoje marca nesta continuidade uma descontinuidade positiva, né? Porque agora já parece inacreditável, mas é a primeira vez que o Ronaldo e eu falamos pessoalmente, né? Mas eu acho que a conversa que a gente teve, né, no trânsito do Rio na tarde, desde o meu hotel à UERJ, foi uma conversa entre amigos, né? Também sobre, claro, imagine qual foi o tema da nossa conversa todo o tempo, né? Inclusive futebol americano, né? Então agradeço tanto a qualidade, porque li já eletronicamente os artigos, todas as contribuições,
de este livro é a qualidade, o mérito de vocês, né? Do Ronaldo, do Fausto, dos autores. Agradeço muito e também, claro, como todos os professores, sobretudo de ciências humanas, temos um certo narcisismo, né? Agradeço também o honor de ser objeto de um livro, né? Que no Stanford, você, professor de Stanford, tem a obrigação de fazer a doação de 3 exemplares dos seus livros e de um livro que tem o seu nome sobre a capa, mas é muito mais prestigioso, dizia, não, aquele livro não é meu, mas um livro feito no estrangeiro sobre o meu trabalho, né? Vai ser fantástico voltar a Stanford, já é o segundo livro na minha vida, com meu nome sobre na pasta, sem ser o autor daquele livro. Então, quando o Ronaldo me perguntava se eu podia talvez contribuir uma coisa ao lançamento, ao evento de hoje, achava que seria talvez uma reação adequada, específica para aquela oportunidade de fazer uma coisa completamente nova, que nunca tenho feito. Então, o que quero fazer realmente é apresentar a primeira vez, coerentemente, o esboço do meu próximo livro que vou escrever. Neste momento, eu estou escrevendo um livro sobre Diderot, né? Vocês conhecem aquele filósofo francês do 18, que absolutamente o esporte no sentido moderno não existia. Mas o próximo livro que estou pensando vai ser o meu segundo livro sobre esporte. O primeiro livro era aquele que também saiu no Brasil, Elogio da Beleza Atlética. Mas o próximo livro vai ser sobre aquele tema do drama no esporte, né? Então, o título da palestra de hoje, que é específico do drama no estádio, poderia ser, vamos ver as suas reações, poderia ser o título do meu próximo livro. Mas, eu juro, é a primeira vez, até eu tenho pensado sistematicamente que poderia ser a forma de aquele livro. Agora, qual é a motivação do tema? Eu basicamente tenho 2 motivações. Uma motivação é que eu, francamente, esqueci daquela estética do esporte, que é o primeiro livro, Elogio da Beleza Atlética, esqueci aquele tema do drama, né? Daquela participação nervosa, daquele sofrimento com o seu time, né? Por alguma coisa, eu falava tanto da beleza que não falava daqueles momentos psicologicamente precários. A segunda motivação pessoal é uma motivação mais particular, mas eu acho incrivelmente interessante aquela coisa que da fidelidade, que tem muitos torcedores, né? Pensem, por exemplo, no Botafogo hoje, joga na segunda, mas certos torcedores fidelíssimos do Botafogo são do Botafogo. É um time assim no futebol alemão, né? O meu time preferido de todos é college football, futebol americano, o Stanford. O Stanford joga normalmente bem, mas tem temporadas piores e melhores. Mas o Dortmund, que é um time conhecido, Borussia Dortmund, né? Amarelo e preto, mas o Dortmund é esses times que se falam mais de elevador, né? O Dortmund, às vezes, como o Botafogo, joga na segunda liga. Logo no ano próximo, capaz de ganhar campeões. Mas, às vezes, tem momentos de crise. O estádio do Dortmund, que é o mais grande da Europa, 80 mil espectadores, é sempre cheio. Quando o Dortmund joga na segunda, também está sempre cheio, também está sempre... É muito difícil conseguir ingressos. Então, como se explica aquela fidelidade que times que perdem, né? Uma segunda pergunta que eu ainda tenho uma boa resposta, mas é um fascínio que tenho, né? E talvez conseguir explicar naquele livro aquele enigma da fidelidade dos torcedores, né? Que é diferente... aquela fidelidade não existe, por exemplo, nas torcidas de música clássica, música moderna, né? Se um grupo que você gosta na música moderna, música clássica, está fazendo alguns concertos que não são bons, você vai mudar, né? É diferente do time. Você não vai mudar do seu time de ano a ano, é impossível, né? Então, vou falar disto também. Mas, basicamente, a palestra de hoje vai ter 4 partes. A primeira parte é bem breve, é uma pequena explicação de como uso o conceito de drama, né? Um conceito que todo mundo compreende inicialmente, mas qual é o uso específico que eu estou fazendo do drama? A segunda parte de 4 seja talvez a parte decisiva,
Eu vou falar do estádio como lugar ontológico, o espaço do estádio como lugar ontológico, e vou falar lá da relação entre estádio e ontologia, difícil de compreender, mas vou tentar explicar. Vou falar, segundamente, dos torcedores, os torcedores juntos com os jogadores como corpo místico. Eu vou explicar porque eu estou chamando corpo místico. Outro nome possível, conceito possível, seria aquele conceito de Deleuze e Guattari do corpo sem órgãos. E acho que todo mundo que está no estádio, inclusive os jogadores, são corpos sem órgãos. Vou falar também lá da condição humana básica do agon, da luta, da contrariedade, e vou falar de contingência. São 4 conceitos que constituem o nível ontológico primário. Na terceira parte eu vou falar, se vocês quiserem, aquele paralelismo não é completamente adequado, do jogo, sobretudo o jogo de times, como ritual. Seria um nível não ontológico, mas cultural, historicamente específico. E lá vou dar uma definição de ritual, vou falar da relação entre ritual e contingência. Vou falar da autonomia dos acontecimentos do lazer, né, que existe uma autonomia, no sentido de autonomia estética dos jogos. E também vou falar de uma coisa que eu chamo de neutralização dos resultados dos esportes. Neutralização. O resultado é muito importante quando acaba o jogo, mas depois do jogo, 3 horas depois do resultado, já não é tão importante. Eu vou acabar tentando de resumir umas primeiras hipóteses para o livro, uns primeiros resultados. Né? Vou dar uma primeira resposta sobre a pergunta por que aqueles jogos de times são mais fascinantes hoje que nunca na história. Não quer dizer mais fascinantes no sentido de qualidade, isso é difícil de dizer. Mas as assistências mundiais, tanto na televisão como no estádio, hoje em dia são mais grandes. Eu sei que este é um programa sobre mídia e esporte, mas eu vou falar sobretudo na assistência no estádio. E a assistência no estádio hoje também é mais grande que nunca. Interessantemente, o Ronaldo se vai lembrar, 30 anos atrás, né, a FIFA e as federações nacionais eram muito defensivas contra as mídias, fazendo broadcasting dos eventos. Mas hoje em dia se sabe quanto mais pessoas estão assistindo na televisão, mais pessoas vão estar no estádio, né? Uma coisa paradoxal, basicamente, porque como é tão fácil de assistir na televisão e tão caro, né, e precisa tanto tempo para ir a Maracanã, mas apesar disso, os estádios internacionalmente estão muito mais cheios hoje. Então tem uma resposta a isto. Segunda coisa que eu vou refletir seria uma primeira resposta àquela questão da fidelidade enigmática, porque é assim. E o ponto decisivo vai ser de falar lá sobre aqueles 2 níveis, né? O nível que eu estou chamando tentativamente de ontológico e do outro lado, aquele nível ritualístico. E qual é a relação entre aqueles 2 níveis? Eu acho que o acesso à pergunta sobre o que é específico do drama no esporte é precisamente a coexistência destes 2 níveis. E, finalmente, vou acabar com uma brevíssima reflexão do problema de fidelidade no futebol brasileiro de hoje, né? Porque eu falei já com o Ronaldo, sempre que chega uma cidade futebolística, estou falando com o primeiro motorista, estou perguntando, senhor, qual é o seu time? Eu torço de que time? Hoje é típico da situação brasileira. Falei com um senhor que era do Botafogo, como você, né? Parece que é de Botafogo. E ele me dizia que já sabia o Botafogo jogar na segunda, mas, ao contrário do torcedor clássico, ele me dizia, eu não tenho interesse no futebol, eu nem sei contra quem jogou o Botafogo o fim de semana passado e como jogou. E, infelizmente, acho que é uma situação típica no futebol brasileiro hoje, né? Que até torcedores de times que antigamente tinham que ainda tem muito sucesso, mas aquela paixão direita não existe. Então, vai ser a última reflexão, mas uma reflexão onde eu participo na sua pena com essa situação do futebol brasileiro. Não só uma crise
de qualidade dos jogadores da seleção. Acho que também é uma crise da participação dos espectadores no Brasil. Este momento, uma palestra onde se deveria anunciar, eu vou precisar ainda 40 minutos, 50 minutos, não sei. Basicamente, se vocês continuam me olhando com aquelas caras semi-interessadas, mas ainda não muito interessadas, eu calculo que vão ser 40 minutos ainda. Mas se vocês se vão apaixonando, mostrando muito interesse, eu vou ser mais loquaz, eu vou falar talvez 60 minutos. Se tudo vai estar ainda mais frio, mais distante, talvez 30 minutos. Seja o que seja, a responsabilidade é completamente de vocês. E também quero sublinhar duas coisas. Isto é realmente, né, não uma retórica para ganhar simpatia, é a primeira vez que estou apresentando um primeiro esboço. Quer dizer, há muitas coisas que eu estou incerto, né? Não tenho muita certeza das hipóteses e, sobretudo, é preciso discussão, é preciso, se for possível, uma discussão forte, né? Não devem ser brandos demais com professor estrangeiro, né? Podem falar agressivamente, não, isto não funciona. Isto eu agradeceria, isto é bem importante neste momento para mim. Bom, começo agora realmente a entrar na matéria com uma pequeníssima reflexão sobre o conceito de drama. Quando eu uso drama no título desta palestra, por exemplo, estou usando a palavra sobretudo no sentido do grego antigo agon. Agon no sentido de impulso de luta, impulso de domínio, né? Isto é agon. Quer dizer que eu acho que, basicamente, a coisa primária sempre é a vontade de dominar, a vontade de ganhar, a vontade de lugar. Quando eu diria que a coisa muito mais apreciada, sobretudo com um país com governo petista, que a igualdade é a coisa mais linda, sem dúvida, mas a igualdade é sempre o resultado de um esforço cultural, né? Igualdade é sempre precária. Quando eu acho que aquela vontade, aquele desejo de domínio, aquele desejo de luta é primária. É mais negativa eticamente, mas quer dizer, eu acho que não é verdade que um pulso primário seja de igualdade, infelizmente. E isto, filosoficamente, ontologicamente falando, é especificamente humano, né? Eu acho que entre animais não existe aquele espírito de luta. Podemos dizer que quando há uma luta é, sobretudo, muitas vezes de jogo. Existem certas situações onde há uma luta, mas a ideia de igualdade não existe, né? A ideia de igualdade não existe. Então, só existe uma hierarquia que se vai mantendo. Então, eu associo este impulso inevitável de luta, de domínio, com o nível antropológico ou ontológico. Quando eu estou falando, usando o conceito antropológico, eu estou usando não no sentido norte-americano ou brasileiro, quer dizer, de descrever diferenças de diferentes culturas. Não? Lévi-Strauss era antropólogo neste sentido, fazendo pesquisa do que era específico da sociedade na Amazônia. Quando eu falo antropológico, que são condições de existência humana meta-históricas e transculturais. Quer dizer, então, se falo que agon, impulso à luta, impulso ao domínio antropológico, então quer dizer que não existe existência humana, não existe cultura humana que não tem como um impulso básico este agon. Mas por que então não estou dizendo agon? Porque eu estou dizendo drama, porque eu acho que qualquer coisa que está pertencendo àquele nível elementar e básico não é diretamente acessível. Quando a gente está pensando, quando a gente está falando, quando a gente está escrevendo, daquele impulso de luta e de domínio, de defesa, então a gente sempre precisa de uma narração. Então, quando você fala drama, fala tanto do impulso básico do agon, mas sempre fala de isto já representado numa narração. Quer dizer que aquele primeiro nível básico só é acessível, não tem que ser uma narração escrita nem contada, mas até na sua cabeça, sempre vai pensando numa sequência potencialmente
narrativa. Mas, basicamente, quero sublinhar a razão, o que estou pensando, sobretudo, quando estou pensando drama no estádio, são as discussões específicas sobre as quais o Agon se articula na situação do estádio. Né? Este é o tema básico. E que é o específico disto, porque o Agon se articula em muitos outros contextos, que não tem que ser necessariamente um estádio, não tem que ser necessariamente atlético. Né? Política também conta com Agon, mas uma fenomenologia completamente diferente. Bom, mais importante, talvez, para mim, se há uma coisa inovadora neste pensamento, o segundo nível seria precisamente aquele nível, entre aspas, para os brasileiros, antropológico ou ontológico. E lá tenho 4 ideias que quero brevemente descrever. A primeira ideia, talvez a mais importante para mim, seria uma relação entre ontologia e o estádio. O que acho interessante, não acontece tanto no Brasil, mas uma tendência europeia e norte-americana, é que nos últimos 3, 4 décadas existe uma tendência dos estádios novos de voltar ao centro da cidade. Nos anos 50, 60, 70, a tendência era os estádios eram suburbanos. Mas hoje em dia os centros, né, de beisebol, por exemplo, São Francisco é no centro da cidade. O novo estádio do futebol americano, San Francisco 49ers, é no centro da cidade. O estádio do Bayern Munique, muito lindo, né, é fora de Munique, mas o que vai ser um centro de Munique no futuro. Então, talvez não vai acontecer, mas a ideia de ter o estádio lá é que isto vai ser um centro. Então, a ideia é basicamente dupla. A ideia é que o estádio é um lugar rodeado da vida cotidiana, e o estádio deve estar lá economicamente idiota, onde a imobiliária é muito cara. Quer dizer que a imobiliária para o estádio de beisebol dos San Francisco Giants, que são os campeões atuais no beisebol, economicamente uma coisa completamente incompreensível. Sobretudo porque os estádios de futebol, né, basicamente falando, pertencem à fenomenologia do estádio, ficam vazios durante 2 semanas. Né? Economicamente ainda mais incompreensível. Ficam vazios durante 2 semanas para logo ter, rodeados da vida ativa de todo mundo, para logo ter durante 3, 4 horas ser o centro de intensidade. Compreendem? Aquele contraste, né? Aquele contraste eu acho muito interessante, muito difícil de explicar. Neste sentido, no sentido original e etimológico do conceito latim de sacer, são lugares sagrados, não sagrados no sentido religioso. Sacer, originalmente, quer dizer isento. Quer dizer, é um lugar no centro da atividade que normalmente não é vazio. Né? Importante, porque os grandes estados não são os lugares dos treinamentos dos times. Né? Por exemplo, eu não gosto nada do Bayern, mas como o Bayern tem tanto dinheiro, o estádio é tão lindo, eles nunca fazem treinamento na Allianz Arena. Né? O treinamento é o polo oposto no sul de Munique. Né? O meu time na Liga Alemã, o Dortmund, nunca faz treinamento, mas um time que tem o dinheiro nunca treina no estádio. Eu pode dizer que isto por razões ecológicas, tudo isso, mas é importante que basicamente o estádio é um lugar sagrado, um lugar vazio. Compreende? Compreende? Não tenho explicação, estou descrevendo isto. O que acho então mais interessante é que este contraste no dia do jogo se vai repetindo sobre vários níveis. Né? Você entra no estádio, o campo é vazio. E, de repente, entram os 2 times para fazer esquentamento, né? para se, como se fala, to warm up. Né? Então, está saindo outra vez. Aquecimento. Eu sabia que era aquecimento global, não sabia que era também aquecimento para atletas. Né? Então, para aquecimento. Então, está saindo outra vez e logo entram já como times. Né? Durante o intervalo, mesma coisa. Depois do jogo, mesma coisa. Sempre aquele contraste. E há pouco disto no futebol, né? Nos times como American Football, de basquete, hockey sobre gelo, American Football, hockey sobre gelo são meus jogos preferidos.
onde tem timeouts. Então você tem aquele contraste durante um jogo 50 vezes, não estou exagerando, sempre isto, sempre vazio completamente, e logo um American Football, né? Os jogos são de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, mas o tempo absoluto de jogo são 60 minutos, que de 3 horas vazio, porque ninguém está no campo, não está permitido estar no campo, né? Então aquele contraste é interessante. A minha hipótese seria, por que tantas vezes aquele contraste? Né? Por que tanta inversão numa imobiliária que não se usa, basicamente? Não seria muito mais lógico usar aquele espaço caro, vazio? Eu vou, sobretudo, sublinhar, não estou dizendo que o estádio é uma representação disto, mas eu estou fazendo uma associação disto e aquela pergunta, aquele problema filosófico, que muitos filósofos grandes, entre eles o Heidegger, têm dito que é o problema original mais elementar da filosofia, não só da filosofia ocidental. E a segunda questão, como é que exista alguma coisa e não nada? Sabe aquela pergunta, que poderia ser que não existir nada, nem nós, não estou falando sobre os humanos, não estou falando sobre os humanos, que poderia ser que não existia nada, mas existe alguma coisa, né? E nós fazemos parte de alguma coisa. Então, quero sublinhar, eu acho que o estádio, o drama no estádio não está representando isso, não é representação. Ninguém que vá ao estádio está pensando ideias filosóficas, né? Graças a Deus. Até eu não tenho ideias filosóficas, mas eu acho que a gente faz parte daquela situação. A gente incorpora aquela pergunta. E incorporando aquele drama básico, não drama, não deveria dizer drama, mas aquela situação básica, existe alguma coisa, eu faço parte daquela coisa, e não nada, dá uma intensidade particular ao estar no estádio. E também ao assistir na televisão. Mas eu acho que é uma coisa muito mais branda, né? Eu não posso pensar, assistir na televisão sem o desejo de estar lá. E quanto mais esqueço que estou vendo na televisão, melhor para mim. A gente pode ser uma coisa geracional, né? Eu já tenho 67 anos, mas basicamente para mim sempre existe o desejo de estar lá. Eu tenho season tickets para hockey sobre gelo, que são muitos jogos. Para American Football, tenho um paquete de jogos para basquete, né? Golden State Warriors, que são campeões também. Eu vou muito. É muito difícil para mim ter uma semana sem assistir direito a um jogo. Bom, compreende mais ou menos aquela associação. E compreende também que não se trata de representação. Uma maneira melhor, não tem uma coisa boa para descrever, seria que o estádio convida e permite você ser parte disto, ser parte de aquele problema básico filosófico, né? Daquela preocupação filosófica. Mas não filosoficamente, você faz parte disto, você incorpora isto. Agora, a condição sobre que aquilo acontece no estádio é a condição da torcida. Eu gostaria de escrever a torcida com 2 conceitos, e não tenho eleito ainda entre os 2 conceitos. Um conceito seria corpus mysticum, corpo místico. Isto vem a primeira autodescrição da igreja cristã, não como instituição, mas comunidade de fiéis. Era corpus Christi mysticum, corpo de Cristo místico. E isso eu queria sublinhar que não só uma unidade de espírito, de opiniões, de crenças, não, isso inclui o corpo. A igreja, como corpo místico de Cristo, inclui o corpo dos crentes. Isso é muito importante. E uma coisa semelhante, quando o Deleuze e Guattari falam do corpo sem órgãos, quer dizer que existe de uma quantidade de pessoas que estão fazendo um corpo que tem uma comunidade
sem que eles tenham consciência de solidariedade, ou de comunidade de classe, ou de comunidade de educação, não. É aquela coisa corporal, né? Que, por exemplo, neste momento não existe ainda muito entre nós, né? O que nos une aqui é a obrigação para eu falar, é a obrigação para alguns de vocês de ouvir, e talvez um certo interesse, mas a gente não fala. Mas vocês sabem, por exemplo, uma boa aula, poucas vezes na primeira sessão, mas depois de 1, 2 semanas, às vezes também existe aquela coisa, né? Você fala muito do erotismo da aula. Eu acho que tem não tanto que ver com erotismo, mas uma comunidade que não é só intelectual e só espiritual. Eu quero dizer, então, que quando eu vou ao estádio, eu não quero ser um indivíduo, né? Como normalmente a grande coisa é ser indivíduo, estar fora. Não. Quando eu vou no estádio, eu quero ser a parte de uma massa. Eu quero ser parte de um corpo místico. Eu quero fazer parte. E por isso, por exemplo, quando, graças a Deus, ano passado, sem saber que eu torcedor, meu time preferido na Alemanha, o Dortmund, me convidou para dar uma palestra para eles, né? Sobre a história do esporte, estilos do futebol. Então, eu só vou ir quando seja o fim de semana do jogo em casa. Então, muito bem, senhor, eu vou mostrar a você uns ingressos fantásticos na zona VIP, né? Quer dizer, não, sobretudo não quero estar na zona VIP, quero estar na Muralha Amarela, né? Que é uma coisa famosa, só existe no único estádio na Alemanha que você tenha ainda ingressos de pé. Então, o presidente do time me fala, não, isto é perigoso demais para o senhor professor, né? Você só pode ir lá com 2 pessoas de proteção. Eu digo, não vou ir lá com pessoas de proteção, porque se vou com proteção, me vão bater. Não. Eu vou estar lá, fazer parte da Muralha Amarela, né? Com aquele sentimento, estou descrevendo. Então, o que dá forma àquele corpo místico, ou aquele corpo sem órgano, né? Porque se o corpo sem órgano não tem forma, é como uma ameba, né? Eu acho que dá forma ao estádio, e por isso é importante que o estádio seja cheio. Por isso que é uma coisa de fastídio de ter um estádio meio vazio, né? Que acontece muito no Brasil, né? Que tem estádios muito grandes, mas poucos torcedores. Eu acho que é uma coisa triste de ter um estádio que não esteja cheio, porque então a arquitetura do estádio não dá uma forma ao corpo dos torcedores, né? Mas existe uma segunda condição, e que a segunda condição é ritmo. Um momento de articulação do corpo místico como forma é aquela famosa ola. La ola, né? La ola, como se fala em espanhol, né? Eu não gosto disso, mas é interessante que, sem coordenação, são capazes, né, de, ou nos bons jogos do Brasil, se houver bons jogos do Brasil no campeonato do ano passado, aquela segunda vez de cantar o hino nacional, né, a capela, né, coisa, eu acho que a semântica do hino nacional que é horrível, né, se me permitem dizer, né, bastante erótica comparado com outros hinos nacionais, né, mas tem uma frente, né, mas eu acho que os jogadores não conhecem aquelas palavras, mas cantar juntos, né, e não a semântica, o ritmo, quer dizer que isso a gente poderia discutir, mas poderia dizer sociologicamente um acoplamento de primeiro grau. Um acoplamento de primeiro grau, um acoplamento que não conta com a consciência, um acoplamento baseado, cujo meio é o ritmo. Então, a coisa terceira que eu falar, então é o água. Né? Primeira coisa, basicamente, a intensidade do estádio é fazer parte daquela situação básica. Eu existo. Né? Posso dizer. A segunda coisa é você está lá como corpo místico. Você poderia dizer, mas, de novo, não é uma coisa de pensar, é uma coisa de ser. Você está lá e é gênero humano. Você não é indivíduo no estado. Você faz um fragmento do gênero humano. Né? Isso seria aquela intensidade básica. E eu acho que, em terceiro lugar, o que também
pertence àquele nível ontológico, como já estava dizendo, o agon, a luta. Que não existe espetáculo em estádio sem que haja dois times. E até no atletismo, sem que haja luta, sem que haja uma luta pelo domínio. A coisa interessante é isto, que aquela luta, de repente, o agon no estádio, divide o corpo místico em 4 partes. De repente, existem jogadores e torcedores. Se não houver luta, não existiria uma diferença entre jogadores e torcedores. Seriam todas pessoas presentes no estádio. De repente, há jogadores, e, claro, há jogadores de um time e do outro time, ou torcedores de um time e do outro time. E aquela situação de uma quádruple tensão, não tesão, tensão, o que é específico do estádio, mas, ao mesmo tempo, a coisa interessante e paradoxal, é um corpo místico, continua sendo um corpo místico, todo mundo no estádio é um corpo místico, mas ao interior daquele místico existe uma tensão constitucional, que às vezes, quando o jogo é chato, se pode esquecer, né? A famosa ola não seria possível se não houver momentos onde aquela tensão não existir. Mas nos momentos interessantes, no momento de um gol, do final do jogo, de repente existe de novo. Então, sabem, uma oscilação entre o sentimento de unidade corporal e uma tensão muito agressiva, né? Você sabe também, os estádios são lugares potencialmente de violência. Se controla melhor que 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas sempre pode haver violência no estádio, né? Então, eu acho que é constitutivo, dizia que todo mundo deve ser pacífico no estádio, mas uma loucura, não. Se estar em um lugar completamente pacífico, eu não gostaria, né? Eu sou uma pessoa muito ruim, professor, nunca se poderia ser professor no Brasil, mas na verdade, né? Pode dizer tipicamente americano, né? Bom. Então, quarta coisa que eu falo sobre nível básico, estamos falando de nível básico, né? De novo, estádio é fazer parte de ser. Corpo místico, ser parte do gênero humano, mas também luta, fazer parte daquele impulso primário, né? Então, aquele impulso primário do domínio sempre está ligado à contingência. A contingência é simplesmente no sentido de se você tem uma luta, por definição, nunca se sabe com certeza quem vai ganhar. Se podem pensar, se estiver jamais certo quem vai ganhar, não houver luta. Então não há luta. Não. Só se existe uma pequena... Não tem que ser simétrica. Muitas vezes existe nas apostas, né, 99-1, mas aquela incerteza até de 0,5% deve existir. E neste sentido, a contingência ligada à luta faz parte do elemento do nível básico do drama no estádio. Então, para resumir aquela primeira parte, né, se pode dizer que o estádio é um lugar que faz acessível, que dá acesso àquele nível básico ontológico do ser, gênero humano, da luta e da contingência, mas não no sentido de uma representação. O estádio não representa isto. Os jogadores não são atores, né? Não um drama de teatro, mas sobre o nível de viver, de fazer parte. Compreenda a diferença, é muito importante. Eu acho que um jogo não representa absolutamente nada, não é uma relação representativa, mimética, tudo isso, né? Existem muitas interpretações que são todas doidas. Não. Dá possibilidade, dá acesso a um nível ontológico que normalmente não é acessível. Então, a minha terceira parte vai mais ou menos bem com o tempo, né? Vocês não estão ainda sofrendo, não? Obrigado. Obrigado por ser tão gentis, talvez pode que estão mentindo, mas tanto faz, né? Porque eu adoro falar. Eu então diria que o terceiro nível que eu falar,
o jogo como ritual, aquela coisa que você percebe, né? Aquelas coisas que esteve falando, vocês conhecem, todo mundo está vendo. Eu estava falando, todo mundo diz que sim, né? Sim, assim, mas são coisas invisíveis. Você não vê o impulso do Agon, você não vê o ser. Você incorpora isto estando no estádio, junto com os jogadores. Mas agora estou falando do nível visível, do ritual, da coisa que se vê do jogo. Eu estou falando, sobretudo, de jogos de time. Eu vou voltar àquela pergunta, uma coisa interessante, quando hoje em dia falamos de esporte, falamos basicamente de jogos de time, a coisa dominante. E não sei se vocês sabem que os jogos de time se acumulavam por primeira vez na história do esporte na segunda metade do século XIX. E desde então estão acrescendo tanto que hoje em dia jogos de time são quase sinônimos com desporto, mas uma coisa nova, uma questão que quer voltar. Mas a terceira hipótese, a terceira parte, que dizia que o ritual visível dos desportos é aquela coisa que permite você participar sendo aquela coisa, né? Não permite no sentido de ler o jogo quer dizer alguma coisa. Não, o jogo não quer dizer nada. Quer dizer, o jogo e a participação que facilita para o torcedor permite você ter acesso a ser aquele nível básico. Fica claro isso? Não é uma alegoria de alguma coisa, não é uma representação de alguma coisa, não. O ritual, o que quero explicar, permite você participar naquele nível básico. Então, em primeiro lugar, o que quero dizer quando falo ritual? Ritual é um conceito que eu estou usando na minha filosofia de presença. Eu gostaria de escrever o ritual como uma coreografia de comportamento que vai indicando onde o seu corpo tem que estar em cada momento e como se tem que comportar. Não existe nenhuma motivação, né? Você pode ter uma motivação de fazer, de incorporar uma coreografia, mas a coreografia mesma não está dizendo por quê. Só vai dizendo existe um certo ritual e não vai dizer onde o seu corpo tem que estar, em que momento. Então, neste sentido, existe um ritual para os espectadores. Como espectador, durante 90 minutos, jogo de futebol, você está no seu lugar. Muitas vezes isso não acontece, mas basicamente tem que estar lá. E só durante o intervalo você pode ir ao banho para comer alguma coisa para comer, né? Normalmente não gosta, né, que uma coisa. E para os jogadores é um ritual. Quer dizer, basicamente o ritual é uma coreografia corporal. Mas, segundo lugar, o que é específico dos rituais atléticos, não só dos rituais atléticos de jogos do time, é que normalmente o ritual exclui contingência. Quer dizer, esse ritual diz que você tem que estar lá, né? Quando você, por exemplo, tem uma coreografia para uma dança, quando você vai começando a dançar, vai só estar lá, neste lugar, você vai mover de alguma forma. Logo mais tarde, quando já tem mais costume, então é mais livre. Mas, basicamente, uma coreografia não tem contingência, né? Indica a cada momento onde você tem que estar. Mas o que é típico dos deportes é que são rituais que reintroduzem contingência, reintroduzem uma certa quantidade de contingência. E o lugar que está fazendo aquela tarefa dupla, excluir a contingência, o que é ritual, e reintroduzir a contingência, seriam as regras do jogo. Para dar um exemplo fácil do futebol, né? O futebol exclui você tocar a bola com a mão. Quer dizer, todas as possibilidades que você normalmente teria, você tem uma bola, tem o seu corpo, pode fazer qualquer coisa, né? Pode até chiar na bola, né? Isso até não está excluído das regras do futebol, acho, né? Mas em todo caso, exclui muitas coisas. Você não pode fazer nada com a mão. Mas, ao mesmo tempo, a regra reintroduz contingência porque não está prescrevendo o que você pode fazer com o pé. Pode fazer qualquer coisa com qualquer parte do corpo que não seja o braço e a mão.
compreende? De um lado é ritual, porque está excluindo certas coisas. Né? Não, mão não é possibilidade. Né? Fora do jogo, Maria Graça. Certas posições no campo você não pode ocupar. Mas os campos que pode ocupar, você tem contingência. Né? Quando você não está fora do jogo, pode ser em qualquer lugar. Fica claro isto? Então, quer dizer que é um ritual, excluindo de contingência, dando instruções, mas, ao mesmo tempo, um ritual que reintroduz no sistema do ritual contingência. Fica claro isto? Esse é um ponto muito interessante. Então, terceiro ponto. Por causa das regras e por causa da reintrodução de contingência, existe uma certa quantidade limitada de contingência no jogo. Né? Cada regra exclui certas coisas e facilita certas coisas. Então, cada regra do jogo vai acrescendo a quantidade de contingência. Eu acho, não generalmente, mas no caso dos esportes do time, o que ocupa aquele espaço de contingência no ritual é o impulso de luta, o agon. Né? O agon, então, neste sentido, poderíamos dizer que o que acontece em cada jogo, né? A redução de contingência em cada jogo, é uma articulação do agon. Ou do outro lado, o jogo que acontece em cada jogo específico, naquele jogo horrível da semifinal do Mineirão do ano passado, é uma articulação possível do agon. Lá não houve muito agon, infelizmente, mas compreendem. Estão seguindo. Quarta coisa, isto acho que é importante, todo este ritual tem lugar no isolamento específico, é um isolamento que está jogando para qualquer coisa que a gente chama de lazer. Claramente, assistir a um jogo de esporte, uma forma de lazer, é o equivalente do que se chama desde o século XVI, autonomia estética. O que quer dizer autonomia estética? Quer dizer que não existe nenhuma relação entre o que está acontecendo no estádio e a sua vida fora do estádio. Né? Se o seu time perde, você vai ficar muito triste, mas graças a Deus não tem um impacto sobre a sua situação profissional, sobre a situação de família, sobretudo não suas contas bancárias. Eu diria até os jogadores profissionais, em cujo caso, imagine um Messi, né, tem um impacto sobre a conta bancária, se o Messi, no momento de jogo, está pensando nisso, não joga bem. Não, mas acho que é super importante e a gente sabe muito bem, com uma razão, porque alguns jogadores já não funcionam, de poder separar isto, né, de jogar e de torcer numa coisa de isolamento. Agora, qual é a consequência para o corpo místico dos espectadores? Eu acho que tem duas consequências. A primeira consequência é que, normalmente, quando está observando numa ação, está sempre pensando nas consequências. Mas, na verdade, numa situação de lazer, as consequências na vida diária não existem. Né? Não sei vocês, mas o meu time mais importante é o Stanford, uma universidade de college football. E quando estão perdendo, que não acontece tanto, graças a Deus, mas quando estão perdendo, eu sempre acho, até às vezes quando vou à Sudamérica, à Europa, convoco que todo mundo me está olhando, sabendo que o meu time perdeu. Né? Estou com uma reação de vergonha. Mas então, depois de 2, 3 horas, já sei que não. Fica neutralizado. Quer dizer que o jogo não tem consequências na vida diária, mas, ao mesmo tempo, isso quer dizer que acresce a concentração sobre o jogo. Porque em outros contextos que não são de lazer, você sempre está pensando, por exemplo, você está numa palestra. Né? Se eu quiser ter um emprego na UERJ, e tudo dependeria desta palestra, né? Tanto eu como você pensaria todo o tempo, ele vai ser professor ou não. Mas no caso de lazer, não. Tudo está concentrado sobre o jogo. Fica claro isso. Uma quarta condição
A última condição de ritual, essa é uma descrição completa que quero falar, é como aquele espaço de contingência é ocupado pelo impulso de luta, o que todo mundo quer fazer é controlar aquela contingência. Hoje em dia se fala muito, eu acho que se fala demais do lado dos treinadores de um sistema de jogo, né? Aquela coisa que Filipão não compreende, né? Que existem sistemas de jogo. Mas alguém que exagera isto, segundo eu, é o Pep Guardiola. Né? O Pep Guardiola já só fala sistema de jogo, né? E já o Bayern deve ter 3 ou 4 diferentes sistemas de jogo. Mas que aquela ideia de sistema de jogo? Sistema de jogo é o máximo de controlar a contingência. Né? E aquele estilo que o Pep Guardiola inventou de passes curtos, de posse de bola de todo tempo e controlar a contingência. Né? Se você tem a bola todo tempo, não necessariamente vai marcar, mas nada pode acontecer. Não só o Guardiola, mas o Guardiola é um caso máximo de controlar a contingência. Mas existe a mesma coisa que pode fazer o torcedor para controlar a contingência. Né? Claro, o torcedor é muito mais vítima da contingência, porque ele não joga. Mas o torcedor, por exemplo, é um fenômeno estranho, pode apostar. Se você vai apostar para o seu time, que não se faz muito no Brasil, mas se faz muito na Inglaterra, né? Muito dinheiro, que faz muito nos Estados Unidos no futebol americano. Então, uma coisa do que os italianos chamam de autopersuasão. Você se convence de dizer, eu estou tão certo da vitória do meu time que até posso gastar dinheiro sobre isto. Né? Mas você sabe que também existe o que se chama apostamento paradoxal. Você vai apostando para o outro time. Então, você se prepara uma consolação. Quer dizer, se o seu time perde, até tem uma situação estável. Não, quero dizer, eu só conheço esse fenômeno, mas eu acho apostar é uma das possibilidades que tem o torcedor, que tem um corpo, não é corpo místico, torcedor individual, para controlar a contingência. Sobretudo que eu dizia que aquele esforço, aquelas estratégias de controlar a contingência fazem parte do ritual. Fica claro? Então, já passo a última parte. Eu não tenho soluções ainda. Né? Como anunciei a primeira vez que estou fazendo do esboço deste livro, e a impressão que vocês têm interesse já é muito bom para mim, já é muito positivo, já fico menos nervoso. Mas eu quero resumir, e são, de novo, eu acho 3 ou 4 pontos, são 4 pontos, o que são para mim neste momento não resultados, mas hipóteses para continuar. Né? Estou fazendo isso também para provocar. Se vocês acham que não, isto não funciona ainda, me deixam saber, porque seria importante para mim. Em primeiro lugar, esse é um ponto histórico que não tinha falado ainda, mas com esta aproximação, eu acho que tenho uma primeira resposta ao feito mais enigmático na história do desporto desta antiguidade clássica, ou antes da antiguidade clássica, culturas pré-coloniais sul-americanas, por exemplo, como é que o que é hoje em dia sinônimo com desporto, jogos de time, saíram tão tarde. Né? E realmente, houve competições de time, né? Rowing, como se fala? Remo, né? Por exemplo, acá perto da lagoa, mas até isto chegou relativamente tarde. Até então, o esporte, até 1850, era basicamente um esporte individual. E os esportes dominantes, né, dos torcedores, como poucos, eram atletismo, etc, etc. Então, por que os jogos de time saem tão tarde? Eu acho que tem que ver com contingência. Porque, claro, esportes individuais também produzem contingência, mas muito menos. Né? Com 22 jogadores, né, com as regras, produz uma enormidade de contingência. Historicamente falando, se pode dizer que a presença da contingência
da nossa vida cotidiana tenha crescido enormemente desde o final do século XVIII. Eu associo isto com o que se pode chamar sociologicamente observação de segundo grau. Observação de segundo grau é uma observação do mundo na que o observador se auto-observa. Mas observação, claro, sempre tem existido, a estrutura da consciência humana, mas desde o último século XVIII, a observação de segundo grau se faz habitual em certos grupos sociais. E o que acontece com isto? Se você vai observando o mundo, se auto-observando, então você se dá conta que o resultado da sua observação depende do seu ponto de vista. E como você sabe que basicamente para cada individual existe uma infinidade de pontos de vista, você sabe da contingência da sua observação. Se você ocupar outro ponto de vista, seria diferente, né? No final do século XVIII, isto é um efeito sobretudo exclusivamente dos intelectuais. Mas eu acho aquela auto-observação habitual, e hoje já é uma condição da maioria, todo mundo se está auto-observando. Então, podemos dizer que o que chamamos filosofia da história, né, que associamos com nomes como Hegel, idealismo alemão, que se articula no primeiro século XIX, é uma primeira maneira de controlar a contingência. Porque a filosofia da história sempre quer dizer o que aparece contingente, em realidade, era necessário, né? A filosofia da história marxista, uma coisa sempre de posteriormente dizer, não, você acha que isso era contingente, isso tinha que acontecer, se não houve outra maneira que isto. Né? Então, se pode dizer, talvez o século XIX conseguia mais ou menos controlar a contingência, até a impressão de controlar a contingência, mas eu acho a situação normal da vida cotidiana no século XX já era bem diferente. Eu acho que um resumo de filosofia, de muitas impressões culturais, no século XX, basicamente, a vida nas sociedades ocidentais era um campo de contingência, rodeado de um lado de necessidades, certas coisas a gente considerava necessárias. Infelizmente, por exemplo, até 30 anos atrás, só existia uma forma necessária de sexualidade, por exemplo. A homossexualidade era impossível, era excluída. Necessariamente você tinha que ser bissexual, não bissexual, heterossexual. Fica claro, né? É um exemplo que faz, de um lado o necessário, do outro lado o impossível. Certas coisas durante o século pareciam impossíveis, né? A gente não vai poder. Hoje em dia, acho, estamos numa situação onde a vida cotidiana como um campo de contingência se está transformando num universo de contingência. Porque existe uma tendência muito clara de não aceitar que existam coisas impossíveis. Para dar só um exemplo, até muito recentemente, a vida eterna individual é uma ideia completamente impossível, uma ideia completamente ficcional. Hoje em dia se começa a falar medicina, se isto seria possível, né? Por repósitos, por cirurgia, etc., etc., tem basicamente uma vida interminável biologicamente, onde você, depois de 400 anos, quando já tem visto tudo, agora vou morrer. Eu não estou dizendo que isto vai jamais existir, mas já não é uma impossibilidade radical, né? Ao mesmo tempo, estou achando que as coisas necessárias, muitas vezes, graças a Deus, se está resolvendo. Quer dizer que a gente está numa vida diária que é um universo de contingência. E se podemos logo dizer que os jogos de times são uma condensação de aquela situação. Uma condensação onde sempre você, no final das contas, acha que se tem conseguido controlar, reduzir aquela contingência, né?
tantas entrevistas com Pep Guardiola, como você pode controlar o jogo. Então, existe uma certa relação entre este momento histórico, sendo um momento histórico de máxima contingência social, e, ao mesmo tempo, de máximo fascínio do drama do estádio. Essa é a primeira hipótese que queria fazer. Fica claro isto? Essa é aquela reação. A segunda hipótese é sobre aquela fidelidade enigmática, né? Como é que tem tantos torcedores, não todos, mas que são torcedores de times... uma pergunta assim, como vocês todos têm interesse nos desportos, sabe qual é o time que tem a assistência média mais grande do mundo em todos os deportes do time, e onde você não consegue ingressos se não compra 4 anos diante? Sabe qual é o time? Green Bay Packers são muito bons, mas o Green Bay Packers... O meu exemplo, um time que não ganha absolutamente nada, são os Hanjin Tigers, na liga do beisebol japonesa. Os Hanjin Tigers, no beisebol, jogam 3 vezes em cada semana. É um estádio bem grande para beisebol, de 60 mil. E se você não compra ingressos 4 anos antes, você consegue ingressos, mas para $1.000. E os Hanjin Tigers, você sabe, os ligas de beisebol são pequeninos. Os Hanjin Tigers não têm ganhado absolutamente nada desde o final dos anos 30. E são, estatisticamente, o time profissional mais popular do mundo. Mas como você conhece esporte americano, sabe qual é o time de beisebol americano, que é super popular, não ganha absolutamente nada? Chicago Cubs, né? Um grande perigo que joga muito bem este ano, né? Sabe? O time antigamente disso era os Boston Red Sox. E sabe que os Boston Red Sox, depois de ganhar o World Championship 2 vezes, são menos populares. Eu não estou dizendo que seja uma regra general, mas existe este fenômeno. Né? Então, como você se faz torcedor de um time? Eu acho que são exemplos de contingência, né? Que pode ser uma genealogia familiar. O meu pai foi do Flamengo, eu também sou flamenguista. Ou, o meu pai foi do Flamengo, por isso eu sou do Fluminense. Aquelas coisas, né? Pode ser uma lembrança de um grande momento, né? Você, por casualidade, assistiu uma coisa ou conheceu algum jogador. Pode ser que você gosta mais do vermelho negro que dos cores do Fluminense, né? Ou dos cores do Vasco. Eu gosto da camisa do Vasco, mas não sou vascaíno, não, né? Pode ser até patriotismo, ou patriotismo local, né? O fenômeno que quero descrever é que aquelas participações, opções completamente contingentes, são mais imunes contra a mudança no esporte que em outras situações. Né? Eu estava falando, se você é mais ou menos torcedor, entre aspas, de um grupo de rock, e eles não produzem coisas boas, você vai mudar, né? E, sobretudo, vai mudar uma situação de lazer, você não tem obrigação nenhuma. Como se explica, então, que tantos torcedores estão sofrendo com um time que vai descendo, que dá vergonha, que dá aquele... É uma pergunta difícil, mas baseando-me na coisa desenvolvida, diria o seguinte: em primeiro lugar, as derrotas de um time são horríveis no momento que acontecem, mas, como já falei, felizmente não tem impacto sobre a nossa vida cotidiana. Né? Você não vai ter piores notas ou pior salário porque seu time perde. Uma coisa basicamente boa. Segundo isso, mais específico do esporte, né? Uma coisa interessante é as consequências dos resultados interiormente a esportes vão neutralizando cada ano. Quer dizer, você ganha o Brasileirão, por exemplo, mas depois de um ano isso não tem consequências. Você tem que começar a zero de novo, né? E se o seu time tem perdido contra o Corinthians, que, perdone, que odeio, não sei porquê, não tenho ideia porque eu odeio o Corinthians, mas eu odeio o Corinthians. Né? Eu tenho simpatia para Palmeiras, não sei porque tenho simpatia para Palmeiras, né? Mas porque gosto de palmitos, não sei. Mas não por causa de Felipão, não.
Mas tudo, se o seu time tem perdido contra Corinthians, coisa horrível, mas até se o time é muito ruim, na próxima temporada você tem uma oportunidade de ganhar. E se aquela oportunidade é pequena, mais interessante. Né? Mas a improbabilidade, uma coisa interessante. Em primeiro lugar, então, você não tem consequências. Em segundo lugar, importante que tem aquela neutralidade, aquela neutralização, quer dizer, depois de na coisa do campeonato mundial são 4 anos, mas um dia o Brasil vai jogar de novo contra a Alemanha, né? Um campeonato do mundo, e talvez seja provável, talvez seja improvável, mas isso vai voltar, não uma coisa, nenhuma coisa no esporte é definitiva, isso é importante. Mas talvez a razão mais importante seja a seguinte: independentemente se o seu time ganha ou perde, o drama no estádio e o ritual do estádio dá acesso à intensidade de aquele nível ontológico que eu falei. Né? Isto, de fazer parte do ser, de fazer parte do gênero humano, de fazer parte da luta, de fazer parte da contingência, não representar, mas fazer parte disto, e a intensidade, isso acontece independentemente se o time ganha ou não. E para dar uma descrição empírica, né, muitas vezes os meus colegas me falam, mas aquele cara, ele vai escrevendo muito, tudo, mas ele vai tanto a história, isso deve ser um momento que ele vai relaxando. Não, absolutamente não. Quando eu volto de um time, o estádio de Stanford American Football é a meia hora de passear da minha casa, quando eu volto eu fico completamente exausto. Independentemente de vitória ou derrota. Fico mais contente com a vitória, mas eu não consigo trabalhar depois disso. Eu devo dizer que normalmente consigo trabalhar depois de quase tudo. Mas a intensidade do jogo, independentemente de vitória ou derrota, o que eu acho é o fascínio mais grande realmente daquela intensidade. Aquela intensidade que não tem conceitos, mas o fascínio básico, eu acho que seria uma hipótese que eu enfatizar para provocar vocês. Eu acho que aquele fascínio básico não depende de vitória. Então, se o teu time, até um time de segunda, até um time que não vai bem, te facilita acesso àquela intensidade, então você vai voltar. E a derrota não é tão importante. Né? Seria bom o time ganhar, mas é independente disso. Então, terceiramente, quase finalmente, vou precisar ainda 3 minutos, a resposta primária que tenho a título da palestra, o que é específico do drama no estádio, é a resposta seguinte: o que é realmente importante são estes 2 níveis. Formulado em outra palavra, o ritual do jogo. A coisa que a gente está vindo dá acesso de participar, de fazer parte de aquele nível ontológico. Eu não estou dizendo que o futebol seja uma coisa disto. Há outros rituais. Né? Eu acho a música dá isto. Eu digo não tanto uma ópera, porque uma ópera sempre tem representação, tem um conteúdo. Mas música clássica, música de rock, tocar música, eu acho que é uma coisa semelhante, mas talvez dá acesso a um fragmento diferente daquele nível. Né? Eu não estou dizendo que os times de jogo dão acesso à plenitude daquele nível ontológico básico antropológico, mas dão acesso a alguma coisa que normalmente fica inacessível. De novo, eu sublinho uma outra, mas não no sentido de uma descrição, não no sentido de uma alegoria. Você nem sabe disto. É nem importante saber isto. Talvez nem seria bom saber isto, mas aquela intensidade, de novo, uma intensidade que eu acho vem
do nível básico, impossível de descrever, impossível de conceitualizar, que você vai accedendo estando no jogo. E, finalmente, aquela pergunta, qual seria a crise do torcedor brasileiro, né? Lembrando o meu motorista de hoje na manhã, deste galeão, bem simpático, não a crise do futebol, mas a crise do torcedor. Eu acho que a crise do futebol brasileiro é que hoje em dia é muito difícil conseguir aquele isolamento do lazer, do jogo como lazer, ou aquela neutralização. Porque como não só existe uma crise do futebol brasileiro, mas eu acho que seja, sobretudo por casualidade, também a impressão de uma crise política, econômica, de autoridade no país, é muito difícil de não associar a crise do futebol brasileiro com a crise do país. Quer dizer que voltar ao futebol brasileiro depois do 1-7, normalmente é interessante, né? Por exemplo, a Inglaterra, que nunca ganha nada nos campeonatos mundiais, isso é horrível. Cada vez o pior que o Brasil foi esta vez. Mas quando volta o Premiership, os estádios estão cheios, mais cheios que em nenhum lugar, né? Os ingressos mais caros de longe são na Inglaterra. Isso tem que ver que a Inglaterra não é sempre uma situação gloriosa, mas eu acho que um sentimento, um clima de crise como o Brasil de hoje já não existia durante muito tempo, meio século na Inglaterra. Não tem que ser uma situação gloriosa. Mas então, o que não se consegue dificilmente no Brasil hoje em dia para o torcedor, e de separar o mundo fora do jogo, o mundo fora do lazer, do mundo do lazer. Então, aquele isolamento, aquela neutralização não se consegue, né? Então, última palavra, eu espero que o torcedor brasileiro volte à antiga normalidade, porque a minha lembrança preferida de todas as minhas visitas no estádio foi um jogo entre Vasco e Flamengo no ano de senhor 77 no Maracanã, quando o Maracanã ainda tinha uma capacidade de 155 mil. Eu não me lembro, mas me lembro da torcida. Me lembro da paixão daquele estádio, me lembro de uma coisa absolutamente maravilhosa. E, por casualidade, acabei sendo menguista, não posso mudar. Muito obrigado. Obrigado, Gumrit. Alguém quer fazer pergunta? Alguém se habilita? Eu posso começar. Não, tem que falar aqui porque está gravando. Tem outro microfone aí? Esse é com ele. Obrigado. Meu nome é Júlio, eu trabalho aqui na UERJ mesmo como designer gráfico. E a minha dúvida seria se existe uma relação entre o fanatismo pelo clube e um desinteresse pela política nos outros países também, porque eu sinto isso aqui no Brasil. Como a política não está indo bem, às vezes você deixa de dar uma importância para o futebol porque você está dando uma importância maior para o lado político, se isso também acontece nos outros países. Eu não sei, que basicamente, claro, isso tem dito muitas vezes, normalmente ao revés, né? Se falava que as pessoas têm tanto interesse no futebol, né? Isso é muito bom para a política, porque então a crítica ideológica clássica era isto, né? Hoje em dia poderia ser que, mas basicamente, posso que esteja errando, mas basicamente eu acho que isto não funciona como compensação. A minha tese básica é que normalmente está separado, e eu acho, não acho que existem pesquisas empíricas nesse sentido,
O torcedor muito passional não é mais nem menos interessado na política que o cidadão normal. Quer dizer que é independente. Eu diria, não tenho certeza, pois é uma boa pergunta, né? Que o problema hoje é que, como as pessoas acham que a situação política, a crise política é tão grave, né, para muitas pessoas sem salário, que eles têm necessidade, não necessidade no sentido hegeliano, mas necessidade absoluta de se interessar pela política. Porque a promessa sempre, se você se vai interessando na política, você vai ter um mínimo impacto. Que tem isto, mas nesta situação não se consegue não associar a situação de crise com uma situação de crise no futebol. Poderia ser que, se o futebol seria uma boa situação, a gente poderia imaginar uma situação quase ideal das pessoas muito engajadas na política e, ao mesmo tempo, muito engajadas. Eu acho que seria a hipótese, né, para discutir. E só, como último comentário muito geral, né, generalmente, eu acho que, tanto nas ciências humanas como, até um certo ponto, nas ciências sociais, é um erro achar que escrever livros para ter razão. Eu acho que aquela hipótese que estava apresentando, se isto acaba sendo uma boa provocação para vocês pensar, ficaria contente. Neste sentido, na verdade, tanto faz se você tem razão como a sua hipótese, eu tenho razão, não. A coisa intelectualmente interessante é a complexidade das tuas possibilidades de discutir assim, né? Porque você, como já percebeu, me tem meio convencido que você tem razão. Obrigado. Se tiver ninguém, eu vou fazer uma pergunta. Não, seria horrível. Se ninguém pergunta, então o livro é um fracasso. Acho que depois o Irlan pergunta. E Arik também. Não, eu estive pensando aqui. Eu tenho uma hipótese geral, que talvez muita gente não goste. Eu acho todos os torcedores, no caso brasileiro, muito parecidos. Cada time acha que tem a sua singularidade, que não é igual ao outro. Mas se você, quando eu vejo as cenas na televisão, das torcidas, torcedor chorando, beijando o escudo, demonstrando lealdade, eu acho que é tudo muito parecido. Claro. Eu me lembro uma vez que eu levei um professor, na década de 80, um professor meu nos Estados Unidos, a um jogo do Maracanã, e ele gostava sempre de times com menos torcida, como o Bangu, por exemplo. Ele dizia, torcia para o Flamengo porque era meu amigo, mas ele não tinha simpatia pelos clubes mais populares. E ele discordou de mim. Ele disse que torcer para o Flamengo era diferente. Eu falei, por quê? Aí ele me perguntou assim, quantas vezes você veio aqui nesse estádio e você olhou para o outro lado e você não era a maioria? Eu fiquei pensando e demorei a responder. Está vendo? É diferente. Você está acostumado a chegar aqui e ser a maioria. Eu falei, bom, essa pode ser uma diferença. O torcedor do Flamengo se sente maioria. Mas não é diferente do Boca Júnior, por exemplo. Em 2005, eu morava na Argentina. Eu acho que o Boca estava fazendo 100 anos, 2005, 2006, e teve um escritor, Juan Martín Caparrós, que escreveu um livro chamado Boquita, que era uma homenagem ao centenário do Boca Juniors. E aí eu fui no lançamento de um livro de um amigo professor, do Paulo Alabarces, e o Caparrós estava lá para comentar o livro. O lançamento de livro na Argentina é diferente daqui. O sujeito está lançando o livro e alguém é convidado para comentar o livro. E aí, no final do evento, eu fui comentar com ele que eu tinha gostado do livro dele, mas que eu tinha achado muitas coisas parecidas com o Flamengo. Ele me olhou com certo desprezo. Como o Flamengo pode se parecer com o Boca Juniors? Entendeu? Assim, tem essa questão que muitas coisas que a gente acha que são singulares, elas são mais globais do que a gente imagina. Mas aí eu fiquei imaginando, saindo do Brasil e saindo do aspecto futebol, imaginando os torcedores dos Estados Unidos. Quando eu estudei nos Estados Unidos, e comecei com a sociologia do esporte lá, muitos artigos analisavam uma frase de um ex-jogador e técnico de futebol americano, de muito sucesso, que era o Vince Lombardi, que tinha uma frase que era assim, winning is not everything, it is the only thing, que seria em português, não faz muito sentido do jogo de palavras, seria vencer não é tudo, vencer é só o que importa.
E a crítica era que essa ênfase exagerada no vencer poderia levar a vencer com métodos escusos, vencer não importa como, não vencer pelas regras. Apesar de que ele continuou sendo um homem de muito sucesso, deu muita consultoria, mas a frase dele foi base de muitos artigos acadêmicos nos Estados Unidos. E a única questão que eu vi de diferente, tentando pensar, né, nessa questão do drama no estádio, torcedor brasileiro, torcedor dos Estados Unidos, é que a palavra loser nos Estados Unidos ela tem uma força que não tem muito no Brasil. Você não chama ninguém aqui como xingamento, perdedor, e lá você fala loser. Então, a minha pergunta é, essa maneira de torcer que nós temos aqui no Brasil, ela é semelhante também nos Estados Unidos ou teria alguma singularidade, alguma diferença, né, nessa maneira, nessa forma? Completamente razão que é difícil, não só lexicamente não existe um equivalente tanto no português brasileiro como no português continental para loser. É muito difícil, né? Porque quando você fala loser, até no alemão tem que usar a palavra inglesa. E até aquela palavra é uma palavra mais bem americana, isso é verdade. Quer dizer, socialmente existe uma diferença, mas enquanto a torcedores fidelíssimos a times que sempre classicamente estão perdendo, eu até diria, né, porque que o esporte americano é muito claro, né? Os Boston Red Sox até recentemente era isto. Os Chicago Cubs, que são absolutamente tem um bom ano, mas se fala já que este bom ano é um risco para eles, né? Eles não estão cultivando aquela situação de perder. Mas existem times no futebol americano, por exemplo. Eu acho que precisamente eu sublinho, concordo com uma frase, vencer tudo. Né? Porque aquela frase, vencer tudo, também está dito contra aquelas coisas que acho completamente pouco convencedoras, que o esporte vai melhorar o seu caráter. Né? Eu até organizei um colóquio em Stanford, if you want to build character, try something else. Faça outra coisa, porque a relação entre caráter e esporte é completamente neutra. Acho que nem melhora nem piora, estatisticamente, né? Uma relação flat, uma relação chata. E eu acho que é uma frase nos Estados Unidos, que vencer tudo que é importante, e sobretudo contra aquela coisa de moralidade, que se está aquele discurso olímpico, né? Que se usa muito, sobretudo no esporte do college, da universidade nos Estados Unidos, que é tão importante, mais importante que o esporte profissional. Nesse sentido, eu não vejo diferença lá. Não vejo diferença. E claro que um torcedor do Chicago Cubs não se considera loser. Não se considera loser. Eu acho que ele começa cada ano achando que vai ser o ano próximo o grande ano do Chicago Cubs, e a improbabilidade histórica disto aumenta o desejo. Quer dizer que, por exemplo, se eu tiver o mau gosto de ser torcedor do Bayern München na Alemanha, a possibilidade de ganhar o campeonato é neutra, né? Porque eles têm ganhado 3 de 4 campeonatos durante os últimos 20 anos. Então, só um ano que não ganha campeonato é horrível. O ano que o Pep Guardiola, em 2 anos, já nunca ganhou o triple, né? Quer dizer, os Champions, a Copa Alemã, a Liga Alemã, é horrível. Não, este vai ser o seu último ano, ele não vai ganhar. Não, é verdade. Mas imagina, então, o grande sucesso e a expectativa, este é um pouco motivador. Eu acho, precisamente, estou sempre falando, não, um torcedor do Chicago Cubs não acha que é um loser. Ele acha que é um torcedor de um grande time que, infelizmente, por conspirações do New York Yankees, qualquer coisa, do Chicago White Sox, nunca ganha. Mas a próxima temporada, a verdade vai sair. Eu acho que é importante que aquele dor, aquele sofrimento que tem, é um sofrimento que, em parte, existe porque acha que é injusto, que o seu time é muito, muito melhor que isto, né? Na Alemanha, hoje em dia, no futebol, se tem aquela
aquela frase estranha que os jogadores têm que ativar o seu potencial. Como se o potencial tivesse alguma importância, né? Quando a seleção não jogava isso, não. Diz o Löw, o treinador, não. Todo jogador tem um grande potencial. Infelizmente, ele não ativou o seu potencial. Não, mas este pensamento de um torcedor que sofre. O meu time tem um grande potencial histórico, tudo isso. Infelizmente, não se consegue ativar e, por isso, joga no terceira liga. Mas o dia que vai ser amanhã, que conseguem ativar o potencial, vão ser maravilhosos. E então a improbabilidade vai acrescer, vai acentuar, vai enfatizar a alegria. Né? Eu acho que é assim que funciona, ninguém acha que é um loser. Talvez se você... Claro que também existe que torcedores que vão desistindo no momento, e eu acho que aconteceu no futebol brasileiro com uma seleção, que acho que não... nem é tão improvável e a decepção foi tão grande que prefiro não assistir já. Isso existe também. Então, você acha que torcendo com um time seria ser um loser. Mas, mientras você vai apoiando um time que joga mal, não. Você acha que o dia que o potencial vai ficar ativado. Né? Acho. Bom, boa noite. Prazer estar vendo a sua apresentação aqui. Já conheci o seu trabalho, tenho alguns amigos que também produzem academicamente, inclusive um está no livro, Anderson, já era conhecido antes de eu vir para cá para o UERJ. E aí, só pegando um ponto que você comentou sobre a relação da seleção e a torcida brasileira, eu não sou daqui do Rio, sou de Salvador, uma cidade do Nordeste do Brasil, então não é considerado o centro, nem o centro... É, a terra de meu pai. Não é um pouco distante, ele é quase Minas. A gente diz que não é Bahia. E aí, lá, a gente não está nem é o grande centro econômico, nem político, e muito menos no futebol brasileiro, apesar de ser a terceira maior cidade do Brasil. Os times da Bahia estão sempre primeira divisão, segunda divisão, e apesar disso tem grande torcida. São times com grande torcida e torcedores fanáticos. Eu particularmente sou Vitória e creio que o Vitória é um time maior que o Botafogo, por exemplo. Então a gente tem essa relação. Mas com relação à seleção brasileira, posso dizer sem medo que 90% daqueles que eu conheço que vão a estádio, torcedores de estádio, esses mais fanáticos, mais presentes, eles não ligam para a seleção brasileira em Salvador. Simplesmente não ligam. É algo muito distante, principalmente agora que a maioria dos jogadores não jogam no Brasil. São jogadores que você não vê passar por aqui. Começam muito jovens a jogar na Alemanha, na Inglaterra, nos grandes centros. Então, assim, a distância da seleção era muito grande. Inclusive, no dia do 7-1, eu vi mais gente fazendo piada do que triste. Eu, particularmente, sim, eu fiquei chocado, porque, em termos futebolísticos, foi um 7-1, né? Não foi qualquer placar. 7-1. Melhor que 8. Eu já vi meu time ganhar do rival de 7, mas aquilo foi, para mim, o melhor dia da minha vida. Mas nunca vi uma seleção dentro de casa tomar de 7. Então, chocou. Pô, quem gosta de futebol ficou chocado. Mas, no fim das contas, a gente ficou brincando que Filipão era defasado, Davi Luiz não estabanado, a culpa era de Marim, da CBF, enfim. Então, tem um pouco essa distância também da seleção, não sei como é que são em outros países. E aí, exatamente nessa relação de ter que estudar outros países, entender como é a cultura torcedora, não sei se você usaria o termo cultura torcedora, acho que é meio delicado usar cultura torcedora. Eu uso porque eu acho que é a forma mais fácil de expressar de que cada país tem uma realidade muito diferente. E aí entrando um pouco no que o companheiro falou ali atrás, na relação política e futebol, eu tenho notado, inclusive em outros países do mundo, que o torcedor mais fanático, ele é sim politizado, porque ele entende que o clube e o futebol também é um campo de disputa política. Talvez ele não consiga expressar isso do ponto de vista superestrutural, que é a política em termos gerais, mas o futebol é um campo político. Por exemplo, a muralha amarela do Borussia Dortmund só existe porque existem torcedores que pautam aquilo politicamente com a diretoria do clube. Não é isso? Existe uma organização de torcedores, eles se colocam. E aí, só para finalizar, a relação dos times pequenos. Exatamente isso. Eu sou um torcedor de um time que não é dos maiores, e já minha mãe é de Sergipe, que é um estado ainda menor,
os times são muito pequenos, estão sempre Série D, Série C. E o que eu senti muito lá, claro que no estádio isso não vai ser reverberado. Não são 80 mil torcedores, são 5 mil, 10 mil. Mas a relação que você cria... mas existe, né? Existe. A relação que você cria com o clube, ela é muito mais íntima do que um torcedor de clube de status maiores. Por exemplo, eu estava andando na rua uma vez e encontrei os 5 jogadores do Sergipe comendo numa lanchonete na rua, na mesma lanchonete que eu comia. Então, você encontra o cara, você cumprimenta ele, você fala... Então, existe uma relação totalmente diferente entre os pequenos clubes e os grandes clubes. No Brasil, principalmente, porque essas cidades que não têm grandes clubes, muita gente opta por torcer para o clube daqui do Rio e de São Paulo, são os clubes muito vencedores. Então, aquele cara que opta por torcer pelo menor, ele cria um status de que eu sou realmente um torcedor de futebol. Eu tenho um time e vou para o estádio do meu time, independente de qual seja a realidade. Então, acho que entra também um pouco isso, e eu acho que em outros países a realidade não é exatamente assim que se explica. Porque, por exemplo, na Inglaterra, se você é do leste de Londres, você não vai torcer necessariamente para o Arsenal ou para o Chelsea. Você pode torcer, não sei se é o Tottenham, mas pode não ser o time mais vencedor e você vai continuar torcendo por ele. Então, relação em comunidade. Então, acho que é só para dar uma enquadrada. Eu vou começar, essa é uma pergunta complexa, vou dar 3 breves respostas. A primeira, uma história, né, sobre a diferença que concordo que o torcer básico não é como a seleção. Né? É um time pequeno. Num campeonato mundial, não me lembro, foi um campeonato mundial onde a Brasil ganhou contra a Itália com uma vitória bastante grande. Não sei, como já tenho 67 anos, pode ser muito tempo atrás. Mas aconteceu uma vez. E você sabe, se conhece a Série A italiana, que um pouco como Salvador, uma das grandes cidades italianas que tem um time de Série A, mas nunca tem sucesso, é Fiorentina. Então, o torcedor da Fiorentina odeia o Juventus. O Juventus sempre tradicionalmente tem os mais jogadores na seleção. E no dia depois da derrota contra o Brasil, veio sobre uma casa inscrita em Fiorentina, Grazie Brasile. Quer dizer que a squadra azzurra, a seleção italiana, perdeu com todos os jogadores do Juventus contra o Brasil, e graças ao Brasil. Né? Então, eu acho basicamente, por as razões que você está indicando, que são razões também de espaço. Né? Quer dizer, fazer parte do mesmo corpo místico ajuda. Que você seja uma cidade pequena, de vez em quando vai vendo os jogadores na rua. Eu sou a minha participação mais forte, com diferença, é com o Stanford American Football, porque são meus alunos, potencialmente. Né? São 60 jogadores do time de American Football, mas as caras conheço. Não só dos jogos, alguns têm sido meus alunos. Né? Então, conheço o treinador, uma relação... O estádio sempre cheio, são 60 mil, mas uma relação bem diferente, mais imediata. Então, agradeço, concordo. E, então, neste sentido, a identificação, o torcer com uma seleção sempre é relativamente fraca. Sem dúvida nenhuma. Diria, neste caso, a seleção alemã é uma exceção, porque na Alemanha, não só no Campeonato do Mundo, a seleção e o time mais popular tem uma razão histórica. Porque aquele Campeonato Mundial primeiro da Alemanha, 54, uma coisa absolutamente improvável. A Alemanha tinha perdido na eliminatória contra a Hungria 8-3. A Alemanha não tinha futebol profissional no 54. E hoje, nos livros de história da Alemanha, o 4 de julho de 54 é a final da pós-guerra. E a frase proverbial da reação era: a gente retornou a ser qualquer coisa. Wir sind wieder wer, em alemão. Então, até isto poderia se tornar precário, mas isso dá uma posição específica. Mas eu acho que a situação alemã, com uma identificação nacional quase total com a seleção, que eu não gosto nada, aquela identificação, mas um caso único. Que normalmente, a relação é Inglaterra. Todo mundo está assistindo durante o Campeonato do Mundo, mas qualquer torcedor inglês e, sobretudo, um torcedor
do seu time. E se não tem jogadores do seu time na seleção, não se identifica muito, né? Isso é diferente. Na Alemanha, por exemplo, todo mundo está torcendo para o Bayern quando o Bayern joga a final da Copa do Mundo, com exceção dos torcedores do Dortmund e do Schalke, né? Schalke também são... Terceira resposta. A primeira é a história, a segunda que concordo, a localidade é mais importante. De novo, só para provocar, né? Aquelas coisas podem ser políticas, mas eu acho que não existe necessariamente uma relação entre uma articulação política e torcer. É verdade, né? O Dortmund, por exemplo, como se deu exemplo, é um clube que sai do movimento trabalhador católico. O amarelo do Dortmund era o amarelo do Vaticano. E originalmente, né, tinha as calças brancas. Porque as calças brancas branco, ouro, branco e amarelo, que são as cores do Vaticano. Então, tem uma tradição. Dortmund tem uma certa identidade proletária, como o Schalke 04. Então, às vezes, existe uma certa resistência destes torcedores, mas não numa intenção política. Eles acham que os diretores têm uma política que não é bom para o clube, mas não acham que uma política dos diretores do clube antiproletária, antissocialista. Não pensam nestes termos. Né? E eles são torcedores do Dortmund, do Schalke, porque seus avós e bisavós já, durante a época nazi, né, que o Schalke, sobretudo, teve muitos problemas. Né? De repente, os melhores jogadores do Schalke acabavam na prisão, por razões políticas. Mas a reação sempre foi, não, a nossa identidade é esta. E eu acho que a maneira de pensar, os conceitos não seriam conceitos políticos. Então, quer dizer, não que eu negar que exista de vez em quando, mas eu acho que não é uma coisa sistemática. E também, quero dizer, já como intelectual, filósofo, qualquer coisa, aquela frase quase obrigatória da minha geração, 68, né, tudo isso, tudo é político. Eu acho que aquela frase já passou. Claro que se pode dizer, se você tem aquele ponto de vista, pode dizer tudo é político. Mas talvez um dos problemas da crise no Brasil de hoje em dia, ao lado de problemas de corrupção, de problemas econômicos, é que você tem um governo de um partido que acha que tudo é político. E talvez exista um certo cansado de exaustos no Brasil de que tudo seja político. Talvez seria melhor que permitir que não tudo seja político. Isso só para provocar. Bom, Zé, eu não posso fazer perguntas sobre esporte, porque eu não entendo nada desse departamento. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia de que uma marca importante da sociedade contemporânea é o crescimento da contingência. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Claro, imagino que deva ter várias causas que produzem a emergência desse fenômeno. E acho que a filosofia até contemporânea ela reflete um pouco isso. Não sei se você conhece a obra desse filósofo francês, Quentin Meillassoux, que propõe na filosofia dele que não existe que o único absoluto que existe é a contingência absoluta. E tem todo o movimento filosófico contemporâneo ligado a essa ideia de um realismo especulativo, né? Que trabalha dentro dessa dimensão de que a contingência é o fator fundamental para definir uma visão de mundo, uma filosofia. Então, esse é um tema que me interessa bastante. Eu queria que talvez você pudesse desenvolver um pouco mais. Por que você acha que, na sociedade contemporânea, essa noção de contingência é uma marca tão forte? Adoro falar disto, mas sem a tua pergunta não tenho possibilidade de falar disto. Até quando eu estava desenvolvendo isto um pouquinho, eu achava que não, mas é necessário para a minha hipótese. Eu não vou falar da genealogia, porque isto é bem complicado. Mas eu vou começar com uma coisa completamente cotidiana, de fim de semana, que acho impressionante. Que seria um exemplo. Claro, pessoas, 90% dos cidadãos americanos, alemãos, brasileiros, nem sabem o que é contingência, não é uma coisa conceitualizada. Mas um exemplo seria que eu acho que
Hoje em dia, quando o fim de semana começa, normalmente sexta a meio-dia, né? Objetivamente, eu se vejo meus filhos mais jovens que têm 23, 26 anos, né? Você vai passando metade de quinta pensando nas possibilidades do fim de semana. Porque há tantas coisas que você pode assistir, acontecer, fazer, viajar, que no final das contas ninguém nunca fica contente, né? Porque tem uma consciência muito grande entre as coisas não feitas, né? São raras as vezes que vejo meu filho, minha filha voltar e dizer, não, foi bom este fim de semana, não? Mas como foi cool, foi good, ok, I'm doing well, mas aquela coisa que viu foi no momento da minha vida. Interessante também namorar, uma coisa de dizer o amor de minha vida, uma coisa absolutamente de kitsch de hoje, né? Como você sabe, alemão é difícil de traduzir. Existe hoje em dia como conceito sério no alemão o conceito Lebensabschnittspartner. É o amor de um segmento de vida. Quer dizer, se você, 15 anos, precisa um tipo, e aos 25 anos, né, como se fosse um carro, precisa outro tipo, mas é um sintoma de tudo isso. Né? Quer dizer que a gente está vivendo numa situação de contingência absoluta e também nas informações, né? Sem teoria, mas aquela coisa que chamamos, uma opção filosófica chata, mas que chamamos de construtivismo, uma impressão generalizada hoje. Se você existe as notícias na televisão, ou você vai lendo alguma coisa, há até uma lei hoje em dia, você sabe que a opinião é a construção de um grupo. E não existe um além, não existe uma alternativa. Por isso eu falo, necessidade fica completamente diluída. E naquela situação, eu acho que existe um desejo mais grande que nunca de uma coisa que não seja construída, que não seja virtual. Uma coisa, eu não estou negando que isto é muito perigoso, mas existe um desejo, para sublinhar que pode ser perigoso, quase fascista, de ter alguma coisa necessária para você se poder agarrar. Né? E eu acho que toda aquela fala dos treinadores dos sistemas, sobretudo se tem sucesso. Se você joga tic-tac, você vai ter sucesso. Né? Então, a gente, até as pessoas que não gostam do Guardiola, do Bayern, ficam tristes quando o sistema já não funciona. Porque com aquele sistema você controla, né? E sempre no final vai haver um campeão, e você pode acreditar para um ano que este é o bom sistema para controlar isso, né? Então, de novo, concordo perfeitamente com uma frase que, paradoxal, intencionalmente paradoxal, é a única coisa absoluta, necessária e universal no nosso mundo do século XXI, e a contingência, e por isso eu falei, se podemos dizer, na situação, por exemplo, do existencialismo francês, 1950, a situação normal é a base do existencialismo, que o mundo cotidiano, individual e coletivo é um campo de contingência, mas ainda rodeado, de um lado, da necessidade, né? Porque toda filosofia existencialista sempre tenta acrescer necessidades, certas coisas. Você tem muita liberdade, você fica condenado à liberdade, mas tem certas coisas que permanecem, continuam sendo necessárias e impossibilidades. Até as impossibilidades são positivas nesse sentido, porque existiam certas coisas, você sabia que eram impossíveis. Mas isso não existe. Né? Um exemplo do lado impossibilidade, vou acabar com um exemplo lindo, é horrível, são os ingressos de Silicon Valley. E a história de 30 segundos é a seguinte, eu estou falando de um aluno de Stanford, um freshman, e ele faz um double major, sabe? College nos Estados Unidos é basicamente studium generale. Você tem dois campos de ênfase. Ele tem, que agora bem uma tendência, ele faz Symbolic Systems, que é a versão mais intelectual de Computer Science, e ao mesmo tempo filosofia.
Então, a gente estava fazendo independent reading, quer dizer, eu encontro um aluno cada semana para discutir um programa de livros. A gente lia Heidegger. E cada vez que eu vejo, eu chamo como foi a última semana. E, de repente, depois de 3 semanas, aquele cara que deve ter 18, 17 anos, muito inteligente, como foi a última semana, é muito bom aquela semana. Porque muito bom. Não você sempre bom, was good, I'm okay, mas fantastic. Fantastic. Assim, me responde porque agora sou multimilionário. O que aconteceu? Assim, com um amigo, eu escrevi um app e vendimos o app para $23 milhões. E eu digo, o que vai fazer com $23 milhões? Eu não tenho ideia. Eu deixei para o meu pai para investir, mas não, a coisa interessante, impossibilidade, que ele não está fazendo isso por 23. A surpresa para ele, não, a coisa importante para ele era vender e que isto app se vai usando. E vocês provavelmente já usam o app, porque é bem interessante, eu já uso. Eu sou de uma geração, falando de mídia, onde o zapping, mudar entre canais, né, sobretudo no esporte, é terrivelmente difícil para mim. Né? Eu prefiro ver o jogo, até o jogo chato inteiro, e não mudar, porque sempre estou lá no momento. E o app dele, do meu aluno, Jay Long, é um app que, se você usa o app, sempre está no canal, entre 3 canais, certo no momento certo. Quer dizer, sempre que acontece coisa importante, isso... claro, isso vale $23 milhões. Né? E o cara não tem ideia o que fazer. Ele não achava fazer tantos dólares. Ele queria resolver um problema. Não, mas este é um exemplo. Este é um exemplo que tendencialmente, impossibilidade não existe. Né? Não, mas é aquela coisa típica. Não? Eu queria falar logo dos 23 milhões, aquele aconselho, né? Porque não faz uma doação para o meu departamento, não. Ele achava pouco importante. Não, ele insistia que agora falamos Heidegger. É lindo também, né? Mas eu posso imaginar como a minha vida mudaria com $1 milhão. Ao contrário de zero, uma família pobre, né? Imigrantes coreanos. Mas, dizendo 23, tanto faz. Poderia ser 23 bilhões, é a mesma coisa. Eu gostei da reação, né? Mas, em Silicon Valley, realmente você paga, em Palo Alto, a cidade onde está Stanford, você paga para o preço mínimo para um apartamento de um espaço, one bedroom apartment, são $5 mil ao mês. Você poderia ser, ao mesmo tempo, 50, né? Quer dizer, não, aquele limite não existe já, né? Silicon Valley tem uma riqueza idiota, ao mesmo tempo neutralizada, que essa coisa é interessante. Se há tanto dinheiro, a Google, por exemplo, se há tanto dinheiro, de repente já não é tão interessante. Porque eu acho que se eu tiver 1 bilhão, o 10, não poderia muito. Queria ouvir mais a opinião do senhor sobre a perspectiva de um estrangeiro que estuda o tema. Se a gente fizer uma pesquisa aqui a gente já viu pesquisa aqui no Brasil sobre as torcidas dos times, e a gente vai ver que, por exemplo, tem um percentual grande de gente que não torce para nenhum time no Brasil. Próximo aí do Flamengo, por exemplo, tem um percentual grande de gente no Brasil que não torce para nenhum time. Tá? A gente tem aí uma média de público do Campeonato Brasileiro que é menor do que da Alemanha, da Itália, da Espanha, até dos Estados Unidos, está crescendo a beça o futebol lá. A gente foi derrotado aí pela Alemanha na Copa do Mundo e 2 horas depois todo mundo estava já no cinema, né? O brasileiro já não tem mais aquela paixão, né, pela seleção brasileira. A gente já não tem jogadores como protagonistas nos principais times da Europa. Enfim, são vários pontos aí que indicam que, na minha opinião, que a gente não é mais o país do futebol. Né? E, mesmo assim, a mídia continua falando isso, que o Brasil é o país do futebol, e continua exigindo que o Brasil vença sempre
tudo, né? E continuo achando um absurdo, por exemplo, o Brasil perder o Paraguai. Então, eu queria ouvir do senhor, porque aqui a mídia continua né, com esse discurso de que nós somos o país do futebol e exigindo vitória sempre da seleção brasileira e melhor desempenho do país, achando um absurdo a gente perder, por exemplo, do Paraguai. Qual é a visão, como a mídia estrangeira lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, hoje enxerga o nosso futebol e essa paixão, essa relação do torcedor com a seleção nacional, com o futebol brasileiro? Eu acho que é super interessante. O que eu não sabia, mas confirma a impressão, né? É que existe uma quebra na torcida, no apoio, na identificação com a seleção, é clara. Eu nunca tenho realmente pensado, mas vi como motorista de hoje, né, as consequências também que a relação que um time, até se houver o time da família, da biografia daquele cara, é mais fraca. Mas o que eu acho super interessante, só infelizmente não tenho ainda nenhuma resposta elaborada, é que você tem razão que existe hoje uma participação somente mediática, quase sem esperança, por razões, sobretudo financeiras, de jamais estar no estádio, de participar no futebol mundial, né? English Premiership, Liga de Honor Espanhola, etc., etc., onde você tem times preferidos e a única coisa que vai ligando você ao time é a inversão de $100 para a camisa do time, né? Vocês sabem que hoje em dia nos grandes times, Man U, Real Madrid, Barcelona, acho que uma terceira parte do pressuposto dos ingressos são para camisas, né? É mais grande que os ingressos do estádio. É mais grande o contrato de televisão. Então, em vez, infelizmente, de ter uma resposta elaborada, eu acho que este nível de participação precisaria uma boa elaboração. Seria interessante, seria uma forma modificada do que estou descrevendo, se isso ainda dá acesso àquela coisa que chamam nível ontológico, antropológico. Então, seria uma coisa modificada disto, talvez seja uma coisa completamente diferente. Porque aquela coisa que pensei neste momento, por primeira vez, graças a você, é precisamente que esta participação dispersa, pode ser intensa, poderia existir sem uma referência local mais específica. Quer dizer, você pode ser um torcedor de futebol, nem brasileiro, nem de um time, nem italiano, não, do futebol internacional, e que isto possa existir sem que você seja ao mesmo tempo torcedor do Flamengo, por exemplo. Isto é uma coisa nova, não necessariamente negativa, é bem interessante. E talvez você escreva este livro. Bom. Ali fora tem o salgadinho, o café, acho que tem o suco. Queria agradecer imensamente ao professor Blumert, muitíssimo obrigado, foi uma honra para todos nós. Muito obrigado. Uma palma da fora também. Já, estão com o Mauro, ele tá vendo.